Sobre o uso de IA, tá todo mundo usando, mas, cara, usem de maneira minimamente adequada. Não é difícil colocar uma travinha, um guardrail, restringir, validar o código em produção, assim. É legal, a gente tá usando o tempo inteiro. Tenho falado que o agente de IA não é tecnologia, ele é uma pessoa. É uma pessoa. Ele é uma pessoa muito rápida e que não pensa antes de fazer as coisas, tá ligado? E aí tu tem que ter processo e tecnologia pra controlar essa pessoa. Tá ligado? Não vai dar pra fugir da inteligência artificial e do hype de 2025 e 2026. Também. Não, e ninguém vai lembrar, porque Sim. ninguém assiste esse podcast. Tan, 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 tan. Começando mais um Tech Solvers Podcast, episódio de notícias, que dessa vez eu realmente não tenho a menor noção de quais notícias são, porque nas outras eu sempre dava uma olhadinha antes, só para não chegar muito perdido, mas agora eu não tenho a menor ideia. Cara, muda tudo, mas essa abertura horrível não muda, né? Não vai mudar, pô, isso aí é a minha marca. Eu vou pedir sugestões, eu vou continuar insistindo que o pessoal dê sugestões de como começar melhor um episódio de notícias. Sim, temos notícias super relevantes. Não vai dar pra fugir da inteligência artificial e do hype de 2025 e 2026. Mas tem bastante coisa legal, né? A gente, em episódios anteriores, já falou sobre valuation das startups de IA, eventualmente sobre bolha e tudo mais. E eu acho que legal que em 2026 algumas coisas estão tomando forma. Então, não é que a gente é nenhum guru futurologista, não, mas... Não era muito difícil de prever, né? Algumas obviedades a gente acertou, né? Então, tenho três notícias. E as que a gente errou, a gente não vai falar também. Não, e ninguém vai lembrar, porque ninguém assiste esse podcast. Brincadeiras à parte. Hoje a gente vai falar sobre valuation da startup que ficou super hypada, a MedV. Já ouviu falar da MedV? Eu só ouvi a notícia de que deu tudo errado. É o unicórnio de duas pessoas. Sim. A gente vai falar um pouco sobre o que tinha por trás ali, algumas reportagens que estão entrando em detalhe de como é que os caras conseguiram chegar nesse valuation. Vamos falar um pouco sobre as repetidas cagadas que o pessoal continua fazendo, utilizando inteligência artificial sem guardrail. Então, sim, derrubando banco de dados em produção. Cara, né, que disse que faturou muito, hackearam o negócio dele, coitado. Cara, tem vários problemas, porque no fim das contas os caras estão lançando coisas sem nenhuma proteção. E vamos falar também sobre Anthropic e OpenAI. Segue o drama. A briga. Segue a briga por valuation. A gente já fez um episódio que falava bastante sobre as relações dessas empresas com o governo americano, e aí teve uma dança das cadeiras ali, né, de OpenAI não quis romper alguns contratos, depois a Anthropic entra na jogada, depois entra a tecnologia militar e tudo mais, mas esses caras estão correndo atrás do famoso IPO, então temos atualizações sobre isso também. Então, primeira notícia, startup MedV, fundada por dois irmãos, que é uma startup de teleconsultas. Então, é uma solução que permite que a gente utilize, né? Você tem acesso a vários profissionais médicos ali, através do sistema deles. Esses caras chegaram a atingir 1,8 bilhão de valuation, usando simplesmente inteligência artificial, mais o conhecimento dos dois irmãos fundadores. O fundador, que foi conhecido mais, é o Matthew Gallagher. Tá? O nome, é o bilionário, ou pseudo-bilionário. E aí a galera começou, legal, contar história, faz entrevista, isso e aquilo. Aí alguém parou para fazer a lição de casa nessas últimas semanas e falou assim, deixa eu ir lá tentar consultar com os médicos só para ter certeza que funciona, né? E aí descobriram que tem mais de 800 médicos dentro da plataforma que são deepfakes. Olha aí. Então, na verdade, ele usou IA para tudo, inclusive para ter, eventualmente, pacientes e médicos com IA, para poder gerar volume de consultas, para conseguir realmente atingir esses valuations que foram apresentados. Então, assim, tem um business real por trás, a plataforma de teleconsulta funciona, mas não é tão grande quanto o próprio cara falou, né? Então, fica aí o questionamento, né? A narrativa do... muita gente começou a buscar isso nesses últimos tempos, né? Que é medir quanto de receita você tem por funcionário, e esse cara, obviamente, estourou esse... Não, mas ele tinha alguma... A pergunta que fica é, ele tinha alguma receita ou era algum VC querendo aparecer de investir nesse primeiro unicórnio de duas pessoas? Vamos lá, valuation de 1,8 bi significa que ninguém pagou 1,8 bi no negócio. Sim. Talvez fizeram um cheque bem menor num valuation super alto. Então, assim, ponto de partida é esse. Ninguém nunca desembolsou todo esse dinheiro. E as métricas que sustentavam esse valor de 1,8 bi, cara, elas não eram reais.
Ah, não era ancorado numa rodada. O valuation de 1.8 é ancorado na Sim. rodada, mas a rodada é ancorada nos números que foram, cara, manipulados, né? Então, tem várias reflexões sobre isso. Vou começar com uma coisa mais básica. Você já fez um teleconsulta alguma vez na sua vida? Não. Não? Não. Mas você não faz, sei lá, terapia online, alguma coisa assim? Ah, terapia online é teleconsulta, é verdade. É, teleconsulta Sim. também, né? Mas por que era tão inovador se é um marketplace de qualquer coisa? Foda-se. Cara, não sei, talvez porque tinha duas pessoas. Talvez. Era essa a inovação. Não, e o que será que ele justificou pra levantar a rodada? Porque geralmente tu coloca dentro do teu BP pra levantar algum dinheiro com o VC a quantidade de pessoas que tu vai empilhar dentro do WeWork. Mas quando tu só tem duas pessoas e tudo é feito por IA, o que tu argumenta na hora de levantar o cheque? Cara, absolutamente não sei, assim. Eu ainda tenho a impressão de que o que aconteceu nessa história é que apareceu algum repórter querendo contar uma história Sim. muito legal. Eles contrataram uma agência de PR muito boa. Muito boa. Esse cara tinha uma boa história de que realmente Uhum. tinha construído a empresa com o irmão dele e talvez valesse alguns milhões. Tá tudo bem. Só que resolveram meter o louco total e falar, cara, vamos Sim. Vamos lançar tava tendo a corrida do primeiro unicórnio de uma de pessoa uma só. pessoa só. Então, essa história é muito boa de ser contada. Tanto que, inclusive, foi a própria reportagem lá atrás do New York Times que foi gatilho pro FDA fiscalizar, pra galera ir atrás Sim. dos detalhes, assim. Porque, cara, quando você lê o headline é muito bonito. E eu lembro que na semana eu comecei a receber nos meus grupos de empreendedores todo mundo Olha aí, começando que foda. começando a se comparar, falar, "Ih, muito foda, eu sabia que isso ia acontecer, pô, aqui no Brasil tem uns caras que estão mandando muito bem, e talvez não tem 2, mas tem 5 funcionários, não sei o quê. Então fica todo mundo usando aquilo como referência, mas dali pra frente, depois que a história já foi contada por um grande canal de mídia, que se eu não me engano a reportagem inicial saiu no New York Times, acabou, vira verdade, né? Sim. Quem vai fazer esse trabalho de ficar garimpando notícia igual a gente, vendo se o cara tinha aí deepfake ou não tinha, assim. A realidade é essa, tipo, pouca gente vai lá conferir e no fim das contas é isso, tipo, na era da inteligência artificial, os negócios construídos com IA também estão sendo inflados pela própria IA. Sim. Muito pra fugir. É isso, mais valuations que não fazem sentido. E aí vamos pra nossa segunda notícia ainda para esse mundo de startups, e aí vou falar bastante sobre o uso de IA. A gente é muito crítico, sempre foi muito crítico sobre isso, continua brigando e tentando achar a maneira como implementar isso dentro de casa. E aí eu me deparei com uma notícia bem interessante, assim, tem uma startup chamada Pocket OS, que é a ideia de ter meio que um assistente de bolso mesmo, um sistema operacional de produtividade. Esse nome aí. É. Tem uma empresa do Brasil que tá vendendo um OS também, né? Cara, várias empresas do Brasil estão vendendo OS, assim, para os pequenos e médios empreendedores do Brasil que estão transformando o país, etc, etc. E aí, o que foi muito curioso? Essa startup é uma startup nativa digital, os caras estão usando IA para construir tudo. E aí, nessas últimas semanas, eles conseguiram perder 3 meses dos dados do banco de dados de produção deles, porque eles rodaram o curso com o Cloud, com o Opus. Liberou pra editar o que quiser. Pra editar o que quisesse, colocaram no modo automático, que eu te falei que eu testei esses dias, né? Acontece. E o que aconteceu? Quando foram procurar lá no histórico, nos logs de execução, tinha lá um drop table. Pô, mas cara, é só tu criar uma skill que revisa isso, tá ligado? Esse é o ponto. Em pleno 2026, ano da Copa, É verdade. tem gente usando IA nativamente, gente que usa IA do dia zero para construção da empresa e não aprendeu que não pode deixar a IA sem supervisão. Os caras perderam 3 meses de dados, perderam receita, obviamente uma baita confusão com os investidores. Como é que você explica, né? Sim. O meu estagiário deletou o banco de produção. Esse é o clássico, meu estagiário deletou o banco de produção, né? Só que o estagiário agora é o Cloud, é o Cloud Code, é o curso e tudo mais. E aí os caras deram entrevista, né? Falando, não foi culpa do agente, é que a gente esqueceu de colocar os códigos de tem verso. tanto problema nessa situação, tipo, primeiro não ter uma skill que não permite dropar nada, já é um primeiro passo, ou pelo menos que precisa de um double check. O segundo é, tipo, não tem um backup de banco, não tem, cara, tudo errado. Por que a IA tá com acesso ao banco de produção?
Tem lugares Ah, onde mas o aí pessoal tu sabe o que que era esse banco de produção? Era um Supabase Supabase. que deve ter só, tipo, API que só tem o de produção, não existe dev, né? Não existe. É o stack clássico, né? Lovable, Lovable, Supabase e Supabase Cloud Code na mão do e designer, Cloud Code. Exatamente. Na mão do founder. do founder. Se fosse o designer, eu ainda tava mais feliz. Mas é literalmente esse setup, assim. Então, reforça a narrativa, sabe? Startups estão com faturamento alto, cara. É Sim. gente muito grande repetindo as cagadas que a gente comenta há mais de um ano. Assim. Ah, mas é o que a gente tem falado de fundamento mesmo, porque, cara, qualquer pessoa, quando o Gustavo, que a gente já falou aqui no podcast outras vezes, nosso sócio de tech, que é focado só em tech, né, dentro da nave, cara, foi tipo na primeira semana que ele tava construindo o nosso toolkit de IA, já tinha esse guardrail do banco, tá? Porque se tu parar um minutinho para estudar, para montar um bom setup de SDD ali, tu vai ter uma skill que não deixa tu editar o banco. Cara, não só skill. Quando a gente começou a fazer o nosso setup, a gente olhou para aquilo como algo que acelerava o desenvolvimento de software, mas é muito importante, acelerava o processo já estabelecido de desenvolvimento de software. Assim, Não, o cara não tem backup do banco. é a nossa chatice de sempre. Sim. Pessoas, processo, tecnologia. Se você foi direto para a tecnologia, não tinha um processo de desenvolvimento com uma esteira, com validação, e você está simplesmente, cara, fazendo tudo em produção, se for um ser humano, se for IA, se for, cara, o maior expert do mundo, vai cometer erro. É por isso que a gente coloca guardrail até quando a gente está codando. Não rodar uma esteira para poder fazer uma alteração em qualquer coisa em produção é surreal se sua aplicação tem usuário. Nesse assunto do pessoas, processos e tecnologia, eu tenho falado que o agente de IA não é tecnologia. Ele é uma pessoa. É uma pessoa. Ele é uma pessoa muito rápida e que não pensa antes de fazer as coisas, tá ligado? E aí tu tem que ter processo e tecnologia pra controlar essa pessoa. Ele é o seu super stag. O stag, tipo, é aficionado por codar. Ele não quer saber de requisito, ele não quer saber, ele quer codar. Ele é muito bom em produzir linhas de código. Ele é muito bom. Ele sabe a sintaxe de qualquer linguagem melhor do que você, que faz isso há 10, 15 anos. Que doideira, né? Porque, tipo, imagina, é que eu tô pensando que precisou rodar uma migration, alguma coisa assim, mas na real esse Cloud Code aí editou direto no banco, foda-se. É um drop table. Foda-se. Sim, É literalmente isso, cara. Então, assim, por favor, não façam. Ou façam e depois contrata a nave pra resolver. Pode ser também, funciona. E caminhando para nossa terceira notícia do dia, a gente volta para a batalha das novas Big Techs, né? Porque as Big Techs, o pessoal tá até usando a nova sigla, eu não vou lembrar da sigla nova, né? Mas antigamente fazia referência a Google, Meta, Fang. as FANGs, né? Mas e agora a gente tem a sigla das empresas de IA. É que as outras Big Techs são Big de verdade, né? Essa agora é só Tech. Não, elas são Big, eu não sei se são Tech. Mas elas não ainda tem um caminhozinho, né, pra se firmar realmente. Então, mas é sobre isso. Anthropic já está em conversas para fazer mais uma rodada de captação, porque deixando muito claro, Anthropic, OpenAI e qualquer um que tiver nessa esteira tá queimando dinheiro mais do que as antigas Big Techs queimavam. Ninguém faz dinheiro hoje com token nem com nada. O dia que o preço ficar real, vai ser igual o Uber, vai ficar todo mundo puto, porque não o preço dinâmico, daqui a pouco vai ter preço dinâmico na LLM. Tá achando muito caro a LLM? Contrate pessoas. Mas a gente chegou nesse ponto, eu comecei a ver empresas falando que vai contratar juniors para poder produzir código que tá mais barato do que o custo do token. Cara, não tem condição, assim, parece piada de mau gosto. Sim. Mas o ponto é, essas empresas já estão mirando uma nova rodada, e aí tem duas notícias, né, concatenadas aqui em uma só, que a Anthropic já tá buscando um valuation de 900 bi. Bem raro, pô. Tá? Eles estão falando de conversas para um valuation de 800 a 900 bilhões de dólares. Um IPO ou só na rodada? E a OpenAI, que agora está entrando no período em que está acabando aquele contrato de exclusividade com a Microsoft para oferecimento de alguns dos serviços, que tinha a prospecção de já começar a fazer os planos para IPO, está começando a ser questionada, e o próprio CFO já deu entrevista nesses dias falando, não sei se vai rolar. Então, só lembrando que o último valuation da OpenAI na última rodada foi mais ou menos 500 bilhões de dólares. Nossa, é muito inflado tudo isso, cara. Você acha? Não existe. Nada. Tipo, quanto tempo levou pra
Por mais que tenha inflação, sei lá, tipo, quanto tempo levou pra essas outras Big Techs bater 1 trilhão de valuation, tá ligado? Sei lá, Apple 40 anos, Google 20 anos, mais de 20 A anos. gente tá falando com empresas que têm menos de 10 anos, algumas delas 5 anos. Mas tipo, o OpenAI vai dizer que tem 10 anos, mas 10 Mas na anos, prática, na prática é 4. capital privado 2022, né? 21 para 22 ali. O lançamento do GPT normalmente o marco que todo mundo olha. Então, tipo, a empresa tem 4 a 5 anos. E aí, 500 bilhões de dólares de valuation e a Anthropic em negociação para valuations de 800 a 900 bi. O que eu vi, tipo, é que a Anthropic tá mais preparada para justificar, tipo, sou uma empresa, né? Tipo, tem fontes de receita diferentes, Sim. tem uma recorrência mais estabelecida. Tem múltiplos produtos, né? Tipo, consegue fazer uma composição de receita Sim, com... tem um B2B mais estabelecido também. Isso. Agora com Codex, beleza, vai, tipo... A OpenAI inventou umas coisas meio estranhas, né? Em um momento eles entraram em consultoria, não sei se você lembra que a É gente que eles queriam ser B2C, tipo, eles acharam que eles iam ser B2C, que todo mundo ia usar AI, e é isso. Aí descobriram que a minha Uhum. tia-avó não consegue usar, né? Tipo, Sim. e aí não dá pra chegar em todo mundo. Mas, cara, é muito surreal porque a OpenAI tinha planos de fazer um IPO em Q4 de 26, daqui 6 meses. Não, Não faz sentido, absolutamente não faz sentido. Eu sei que os caras querem fazer coisas completamente sem precedentes e ser os primeiros a fazer tudo. que o CEO é um psicopata Mas, cara, é completamente surreal, assim, é completamente surreal. E eu acho que pra conseguir fazer qualquer coisa desse nível de magnitude tem que ser completamente maluco também, né? Não tem outra explicação. Né? E, inclusive, é isso que os caras usam pra justificar os comportamentos malucos deles, né? Aí vai entender. Não, acho que sobre a notícia especificamente, cara, não tem como a OpenAI fazer IPO esse ano. Não importa o que digam, assim, não dá tempo. Pelo tamanho da empresa, pelo Não, só se eles já estão rodando isso, tipo... Mas é porque eles tinham várias travas de contrato com o governo americano e deu aquele problema com o governo esse ano, que era coisa que fazia parte do plano de IPO. E tem esse imbróglio também com a própria cloud da Microsoft, né? Uhum. A gente já falou sobre isso, né? Quem é que paga a conta? O cara é investidor e fornecedor ao mesmo tempo. Tem várias coisas assim. Quando você vai olhar para os números, fica meio um esquema de pirâmide, assim. Então é pouquíssimo provável. Agora eu tô muito curioso para entender o que vai acontecer com esse valuation de Anthropic, chegando próximo de 1 trilhão de dólares, assim. Eu espero realmente que isso não sete uma referência. Porque senão o mercado inteiro vai ficar completamente distorcido, assim, de como as pessoas entendem valuation de empresas de IA. Daqui a pouco vai estar mais outro maluco aí com a empresa, ele e o irmão, dizendo que que vale. empresa de IA também, tipo, esse cara da foda-se aí, não era uma empresa de IA, né? Era um marketplace, como qualquer outro. Cara, que usava inteligência artificial para teleconsultas. Sim, usava inteligência artificial para criar médicos. Provavelmente usava um API da OpenAI ou da Anthropic e alguma coisa do. Cara, das plataformas de geração de deepfakes, sei lá, Eleven Labs. Ou alguma coisa desse tipo, né? Fazia os avatares de ala. Da hora. Então, no fim das contas, é raro alguém que tem uma tecnologia proprietária, né? Tá todo mundo fundamentado e se construindo em cima do próprio Claude, do Anthropic e tudo mais. Por isso que, seguidas vezes, quando eles lançam funcionalidades novas, as empresas de IA, elas matam, cara, um balde de startups, assim, porque tá todo mundo construindo os wrappers, né? É uma coisa que roda em cima Vou trazer uma notícia que é só uma manchete que eu vi pra gente fechar o episódio com chave de ouro, que agora a Microsoft lançou dentro do Word uma feature que é para advogados, assim, de, cara, interpretar aquele contrato, fazer umas paradas assim. E tinha uma startup que já tava com valuation de, tipo, centenas de milhões, que ela era essa feature. E agora acabou de matar essa startup, supostamente, né? Como tudo é radical hoje em dia. Acabou de matar essa startup porque essa feature, se tu tiver licença de Copilot, tu já pode usar. E, e a startup cobrava, tipo, $1.500 por city, tá ligado? Caraca. Cara, é muito surreal. $1.500 por city. Exato. E o modelo de city vai morrer logo mais também. Também tem isso. Até, cara, os grandes RPs aí estão discutindo de mudar e estão bloqueando as APIs para os agentes usarem. Eu quero ver como SAP acabou de bloquear, tipo, não libera API pra gente. E eles vão cobrar como? Eles vão continuar cobrando por city? Eles vão vender o agente deles, né? Provavelmente é isso, né? Mas aí vão cobrar por outcome. Tipo,
valor gerado. Quero ver medir isso depois. Não tem como. História para outro episódio. Não, mas acho que resumo das notícias aqui pra gente não ficar só no abstrato mundo das ideias, né? Cara, startup com valuation absurdo, inflado, sempre teve. Agora isso tá muito fundamentado em inteligência artificial. E eu conheço e eu entendo essa corrida por aumentar a receita por funcionário, mas, cara, 1 bilhão de valuation por funcionário é bem questionável. E naturalmente, quando for procurar os números, perceber que não parava de pé, né? Sobre o uso de IA, tá todo mundo usando, mas, cara, usem de maneira minimamente adequada. Não é difícil colocar uma travinha, um guardrail, restringir, validar o código em produção, assim. É legal, a gente tá usando o tempo inteiro. Assim, eu costumo dizer que a pessoa com quem eu mais falo ao longo do dia é o Claude. Grande Claudinho. Né? Isso aí. Mas vamos com calma também, sem desespero. E para confirmação de coisas que a gente já falou, não porque somos grandes gurus futurologistas, mas porque é simplesmente olhar para os fundamentos e perceber que às vezes as coisas não param de pé. As grandes empresas de tecnologia estão sendo questionadas pelos valuations e não estão conseguindo cumprir aqueles planos de IPO, de chegar nas rodadas absurdas que eles mesmos prometeram quando estavam fazendo captações anteriores, né? Então, acho que é o primeiro sinal de que as empresas de IA estão sendo cobradas por entregas reais e não pela fumaça que elas iam vendendo, ou tokens que elas iam vendendo ao longo dos últimos anos. Esse nosso episódio de notícias. São essas as provocações ou besteiras que a gente tem para comentar sobre ela. Boa. Não esquece de curtir aqui e te inscrever no canal. E também segue a gente lá no Instagram, @MatheusDannenberg e @AndréNunes.tech. Valeu!